Deus, ele é perfeito. Amém, Jesus Cristo, ele é perfeito em suas formas de trabalhar. Ele é perfeito em todo o seu contexto de vida. Jesus Cristo, ele foi perfeito em tudo. Se há um homem que existiu nessa terra e que não foi encontrado nele imperfeição, esse fosse o Jesus Cristo. A sua forma de falar, a sua forma de andar, a sua forma de influenciar as pessoas, a sua forma de conversar, a sua forma de pensar, a sua forma de ser, de vida. Jesus Cristo, ele foi perfeito em tudo. Jesus Cristo teve um papel, como ele possui esse papel muito importante na nossa vida, porque se hoje nós temos salvação, nós temos vida, devemos ser gratos pelo sacrifício a qual o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo, ele se esvazia de si mesmo, toma a sua forma de servo, vem a esse mundo, nasce de uma mulher, naquilo que foi gerado pelo Espírito Santo, sua mãe Maria. Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo, desde quando ele era pequeno, ele teve grande influência. Jesus, desde pequeno, ele já brilhava no Espírito Santo, porque era o próprio Cristo encarnado. Era o próprio Cristo em forma de homem, nesse homem carnal aqui, nesse corpo. Então Jesus Cristo, ele fez muitas maravilhas, não apenas em termos de milagre, mas as suas falas, as suas parábolas, as suas pregações, as suas ministrações, os seus discursos. Sempre foi discursos verdadeiros, puros, sagrados. Jesus Cristo teve um papel muito importante, amado, porque se hoje eu e você estamos aqui aproveitando dessa graça que está sendo derramada aqui, o benefício do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque antes de Jesus Cristo sacrificar-se por nossas vidas para nos trazer redenção, nós estávamos, amados, submergidos pelo pecado. Nós estávamos mortos pelo pecado. Aleluia! Tem aquele contexto da Bíblia Sagrada quando fala que Jesus chega e Lázaro já está no quarto dia já estava no seu processo de decomposição, já estava exalando um odor ruim. É a mesma forma quando Cristo ele sacrifica por nós, mas já estava nesse estágio, porque nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos distantes, nós precisávamos de uma aproximação, para com Deus, não que Deus para nós, porque se há alguém dependente aqui somos nós, amados. Deus não é dependente de nós, nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus, criatura, ele não é dependente da sua criação. A criatura é dependente do Deus Criador. Então, o Deus Criador, a Bíblia Sagrada diz no livro de João, amou de tal maneira a qual deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possua vida eterna. E Deus, no ato de amor, entrega seu Filho crucificado, nos trouxe aqui vida. Jesus Cristo, nos seus 33 anos de vida, fez milagres, pregou, salvou almas, converteu pessoas a acreditar na palavra de Deus vivo, fez que pessoas acreditassem na divindade, porque Jesus Cristo, além de ser o Cristo encarnado, era o próprio Deus, porque tanto Cristo, Deus e o Espírito Santo são uma unidade, são uma unidade unificada, são três pessoas mais unificadas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no contexto aqui, falando de Jesus, em Lucas no capítulo 18, versículo 35, a Bíblia Sagrada, ela narra uma história do cego. A Bíblia Sagrada, eu não sei dizer, mas a Bíblia Sagrada também não nos fala se esse cego era de nascimento, se ele possui essa cegueira desde o seu nascimento, ou se é algo que veio surgir na sua vida, como surgiu na mulher do fluxo do sangue. A Bíblia não dá esse contexto, não dá esse respaldo, porém, a Bíblia Sagrada diz que esse cego, ele descobriu que por perto passaria Jesus Cristo. Então ele já nasceu no seu momento de vida, naquele momento de estar cego, um momento difícil para ele, porque sempre foi. Porque hoje, amado, quando você vê as coisas, você tem a possibilidade de chegar às coisas, é muito bom. Você vê uma rua, você vê um carro, você vê um perigo,
inimigo, você vê uma ribanceira, você vê um buraco, até mesmo se você anda no escuro, você tendo visibilidade das suas vistas, você poder ver, já te auxilia muito. Mas para uma pessoa que não consegue ver, para uma pessoa que não consegue enxergar, já é mais difícil, porque é uma pessoa que fica dependente de auxílio de outras pessoas. Depende de uma pessoa para ajudar a subir escada, descer uma escada, atravessar uma rua. Tem pessoas que até utilizam o cão guia para guiar eles nas calçadas, nas ruas. Aleluia. Só que, amados, todos sabemos que tem coisas que a medicina não consegue fazer, que o médico ele não consegue fazer, o Senhor Jesus Cristo ele consegue fazer. Aleluia. O Senhor Jesus ele consegue tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede, até aquilo que a gente acha que é impossível de ser mudado na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo ele é totalmente capaz de mudar a nossa sociedade. A Bíblia Sagrada diz que aquele jovem, aquele cego de Jericó, estava sentado à beira do caminho, mendigando, e além de estar cego, além de sofrer com a cegueira, ele ainda mendigava. Não é alguém cego que tinha um auxílio de um pai, de uma mãe. Não é alguém cego que possuía o apoio do irmão, do tio, do sobrinho, jamais. Mas era uma pessoa que, além de estar cego, era uma pessoa que estava mendigando ainda. Além de não poder ver para onde ia ou para onde estava voltando, era alguém que ainda estava mendigando. Além de depender de ajuda de locomoção, ele dependia de ajuda financeira, de ajuda alimentícia, de ajuda para suprir até mesmo as suas próprias necessidades. E Jesus Cristo era importante, que Jesus Cristo ele muda todo esse cenário. E a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu passar. A multidão perguntou o que era aquilo e disseram para ele que Jesus de Nazaré passava. Aleluia. Então o que ele fez? Ele mesmo mendigando, ele mesmo naquele estado de cegueira, a Bíblia Sagrada diz que ele vai começar a interceder um clamor por Cristo. Ele vai começar a interceder um clamor por Jesus Cristo, porque na maioria das vezes nós como seres humanos, nós temos o costume, eu não sei se é costume ou tendência, de quando a situação está muito difícil, de quando a situação está muito apertada, automaticamente nós nos entregamos àquela situação, nós nos entregamos àquele momento, nós nos damos por desistir e já perdemos, já não temos mais solução, já não temos vitória. Mas diferentemente a fé daquele cego, além de estar cego, ainda mendigava, a fé daquele homem trabalhou de forma totalmente diferente. Ele poderia dar-se vencido ou que já tinha desistido, mas quando ele ouviu que Jesus passava, ele começou a clamar. Aleluia! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque nos mesmos momentos hostis e difíceis da vida, é um dos momentos mais importantes ainda que possamos buscar o auxílio de Deus. Independentemente se o cenário seja aqui ou seja longe, glória a Deus. Independentemente se eu esteja aqui ou esteja longe, ou você aqui ou longe, independentemente se o cenário seja grande ou maior ainda, você deve clamar pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por mais que a situação pareça uma situação irreversível, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo consegue mudar essa situação. Aleluia. E por mais que essa situação já está há um tempão, Jesus Cristo consegue mudar também. Glória a Deus. Das vezes tem problemas em certas vidas das pessoas que eles se perduram por muito tempo, eles se tornam problemas crônicos e as pessoas veem aquele problema que durou 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, perdem a esperança, perdem a expectativa de melhoria, perdem a expectativa de transformação. Mas entenda que quando o Senhor Jesus Cristo chega, toda essa expectativa, toda essa vontade de vencer, ela é mudada, amado. Porque quando a pessoa se depara com Jesus Cristo, aí ela sabe que diante dele, que diante dela, tem alguém que pode transformar. Glória a Deus. E se tem alguém que é especialista em transformar cenário, e se tem alguém que é especialista em mudar pessoas, e se tem alguém que é especialista em mudar a mente, em mudar o coração, esse é o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém. Você pode sentar na mesa do psicólogo mais respeitado e considerado, formado, ele não tem a mesma sabedoria sobre o
existe no trato de fé e confiança é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluia. Porque você pode ir na medicina, a medicina é a sua maior especialidade. Ela tem a coragem e a audácia de dizer para você: olha, não tem mais jeito. Mas quando você põe o seu problema, a sua dor, a sua enfermidade diante de Cristo, aí ele vem e diz: e a Bíblia Sagrada diz que ele começa a fazer um clamor. Davi, filho de Davi, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de um. E quando ele começa a interceder naquele momento difícil, a Bíblia Sagrada diz que aquele que onde a Bíblia Sagrada aqui, ó, no versículo 39, os que iam na frente que repreendiam não para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que estão no seu cenário, estão à sua frente, mas não quer que você chegue. Aleluia. Tem pessoas que estão andando com você, vê a sua vulnerabilidade, vê a sua dificuldade, vê a sua necessidade, vê o seu problema, mas não compactua que você deve receber vitória. Aleluia. Por isso que a sua fé tem que ser uma fé operacional, tem que ser fé ativa, porque nem todos que estão do nosso lado vão colaborar para que nós possuamos vitória, para que nós possamos. Aleluia. Mas entenda que o seu relacionamento é Glória a específico Deus. e direto com Deus. Você não deve olhar para a esquerda e nem para a direita, mesmo que a multidão, mesmo que seu irmão, mesmo que seu filho, mesmo que seu parente, mesmo que seu amigo, mesmo que seu colega disse que não. Você deve confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E obter fé em Cristo, porque Ele é o seu Senhor. Aleluia. Você vai chegar se o Senhor quiser que você chegue. Você vai receber se o Senhor quiser que você chegue. Não é a palavra do seu amigo, não é a palavra do seu irmão, não é a palavra da sua família, não é a palavra do seu colega, não é a palavra da sociedade, não é a palavra da casa de tal, da casa daquilo. É a palavra do Senhor que vai determinar se você receberá. Porque quando nós estamos nos momentos mais vulneráveis, infelizmente é um cenário onde aparecem pessoas que vai nos jogar mais para baixo ainda. Vê a vulnerabilidade, vê a dificuldade, vê o sofrimento, mas são pessoas que não estão preparadas para ver aquilo que Cristo pode realizar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Santo de Bartimeu, ele começou a clamar, filho de Davi, ele começou a gritar, porque ele sabia, se ele dependesse das pessoas que estavam do lado dele, se ele dependesse das pessoas que estavam na multidão, ele não receberia, porque não foi ninguém lá levantar ele, não foi ninguém lá para auxiliar ele, para falar: aqui, Senhor, tem ele aqui, ó, o servo, o prêmio de cura. Mas a fé dele foi ativa o suficiente. Aleluia. De romper com aquilo que estavam falando. Glória a Deus. E nós, infelizmente, quando estamos nos momentos difíceis, recebemos palavras desse tipo. Porque é bem difícil, porque, sei lá, porque talvez. Entenda que a sua expectativa de vitória e confiança tem que estar focada em Cristo. É em Cristo, o Senhor Jesus. Ele começou a clamar. E as pessoas falavam: não, cala, não faz isso não, pode parar, seu clamor. Ele continuava clamando e intercedendo. Porque a sua fé, a nossa fé, tem que ser suficientemente para romper essa barreira. Cristo sabe da nossa necessidade, mas Ele quer que a nossa fé se coloque em vigência, em evidência. Nós precisamos romper com essas barreiras. E além de ser cego e mendigar, ele teve que romper com pessoas que olhavam para ele, via a situação dele, mas ainda não queria que ele recebesse. Não queria que ele tomasse posse de uma cura, de um milagre. Infelizmente existem pessoas assim. Glória a no Deus. seu cenário, no seu contexto de vida. Não tem na igreja, no trabalho. Tem pessoas que sabem da sua dificuldade, mas não quer ver o seu crescimento. Não quer ver o seu desenvolvimento. Não quer ver a sua alegria. Não quer ver você sorrindo. Não quer ver você chorando mais de alegria.
Tem pessoas que não querem ver você abençoado, tem pessoas que não querem ver você firme, tem pessoas que não querem ver você pregando, tem pessoas que não querem ver você louvando, tem pessoas que não querem ver você participando do grupo, tem pessoas que não querem ver você. Não quer. Ela quer que você fique lá na beira do caminho, sentado, jogado, deixado, abandonado. Mas o Senhor Jesus Cristo é o responsável para mudar todo esse cenário. Aleluia. Enquanto as pessoas não querem ver você abençoado, mas o Senhor Jesus Cristo quer ver você. Aleluia. Aleluia. Por isso que devemos clamar, porque bênçãos para a nossa vida Deus tem. Vitória para a nossa vida. Aleluia. Vitória para a nossa vida Deus tem. Alegria para a nossa vida Deus tem. Glória para a nossa vida Deus tem. Mas tem pessoas que não querem para você. Aleluia. Só que o que vale? É o pensamento delas ou o pensamento do Senhor sobre você? Aleluia. O que vale? O que daremos mais ouvido? Aquilo que nos diz? Glória a Deus. Que nos faz desanimar? Ou aquilo que nos anima para buscar a palavra do Senhor Jesus? Aleluia. Nem todos sabem o que? Meu amigo. Mas a partir do momento que seu amigo não lhe ajuda, não libera sobre você uma palavra de confiança, uma palavra de consolo, uma palavra de motivação, não importa, estende a mão. Está no mesmo cenário que você, não tem a perspectiva, uma expectativa de ver a sua melhoria. E há cenários como esse, que será só você e Deus, só você e Cristo, e mais ninguém. Tem muita gente, uma multidão, a Bíblia Sagrada diz, uma multidão passava, olha lá. Ouvindo passar a multidão, muita gente, muitas pessoas, homens, mulheres, um monte de jovens, moças, mas e ajuda? Alguém vai estender a mão? Não tinha ninguém. Se ele não começa a clamar de onde ele estava, se ele não começa a clamar de lá, ninguém foi lhe ajudar. Ninguém, o clamor dele foi crescendo e as pessoas mandando ele fechar a boca e ele clamando, e ele rompendo com as vozes que estavam falando para ele parar. Ele estava continuando, ele estava sendo consistente. Quem sabe da tua realidade de vida é você, e você sabe o quanto você é dependente de Cristo, o quanto você é dependente do Senhor. Aleluia. Se tem alguém que sabe das suas dificuldades, é você. Se tem alguém que sabe das suas fraquezas, esse é você. Se tem alguém que sabe o quanto você é falho, o quanto eu sou falho, é eu. Você também sabe sobre você, eu também sei sobre mim. E se tem alguém melhor sobre mim e você, que nos entende, nos compreende, nos sonda, esse é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A minha vida e a sua Glória a vida. Deus. E a multidão não lhe trouxe auxílio. Você terá cenário que realmente, literalmente, será você e Deus e mais ninguém. Haverá provas e lutas que será você e Deus e mais ninguém. Não terá palavras, pessoas, fulano, vai lá, é você, eu estou contigo, é você o campeão, não terá. Terá você e a sua confiança naquilo que Deus diz sobre você. Aquilo que Deus diz através da palavra para o seu coração e para a sua vida. Haverá cenários que será quantos homens de Deus passou por suas provações sozinhos. Não digo que Deus se ausentou, mas em questão de termos de apoio, pessoas ali lado a lado para carregar, para levantar, não teve, amados. Então, esse cego, esse mendigar dele, para nós pode ser considerado um problema, um desemprego, uma enfermidade, um problema na família, um problema no casamento. Não que nós devemos ter que desistir, devemos clamar ao Senhor para que Cristo nos dê sabedoria suficiente para que nós possamos resolver esse problema. Aleluia. Para que nós possamos revolucionar os problemas que nós estamos enfrentando. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que ele começou, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: o que queres o que eu te faça? Aleluia. Ele clamou a Cristo até que Cristo parasse. Não que Cristo estava se fingindo de surdo, mas o clamor dele chegou até Cristo. Aleluia. Imagina, amado, tantas vozes falando, tantas vozes ao mesmo tempo, quantas pessoas, era uma multidão. Era um falando daqui, outro falando de lá, era uma pessoa gritando dali, outra pessoa clamando de cá. Mas a fé dele, a fé dele fez que a voz dele ecoasse aos ouvidos de Cristo. Aleluia. Em vez que Cristo parasse, em vez que Cristo mandasse chamar ele, em vez
perguntasse para ele: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia. A fé, a consistência daquele homem fez Glória a Deus. fez que Jesus Cristo ordenasse, levasse ele até ele. Aleluia. E perguntou: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. É o poder de nossa fé, amado. A fé é o que nos conecta a Cristo. É a nossa fé que faz que Cristo ouça nossas orações, que nossas orações ela tem que ser feita com fé, amado. E eu digo por quê? Porque o cenário é difícil, ele tem a capacidade de influenciar na sua perspectiva de vitória. Quando está muito difícil, você não quer nem orar. Você está numa dificuldade. Você dá nem vontade de orar, você fica naquela amargura, naquela vontade de chorar, você não sabe se chora, dá nó na garganta, você não sabe o que você faz, você até desanima. Ah, meu Deus, acho que não tem jeito mais não. Aleluia. Só que mesmo sendo cego, mesmo mendigando, ele mostrou a consistência. Não, eu preciso. Está difícil, mas o único que pode resolver esse problema é o Senhor. Não tem um médico aqui para me ajudar, não tem uma medicina aqui, sou mendigo, quem que vai me receber? Quem vai me fazer entrar num hospital agora para fazer um exame, alguma coisa? Aleluia. A minha vista no lugar era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Disse Jesus: vê, a tua fé te salvou. Uma palavra, vê. Uma palavra, vê. Jesus Cristo para ele: vê. Ele perguntou: o que eu quero? Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Aí Jesus fala para ele: vê, a tua fé te salvou. Uma palavra mudou a vida dele. Aleluia. Todo o seu contexto de vida. Quantos anos? Quantos anos sendo cego? Quantos anos mendigando? Um dia, uma palavra foi suficiente para Cristo mudar toda. Glória a Deus. Aí agora nós possamos ver a importância de Cristo na nossa vida. Coisas impossíveis, coisas difíceis, coisas que já estão há tanto tempo, coisas que já estão lá criando raízes, coisas que já virou parte da casa, coisas que já virou parte da vida, mas é um problema. Cristo, em um dia, com uma palavra, aleluia, é suficiente de transformar. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a nossa fé, ela precisa ser uma fé verdadeira, porque mesmo que esteja difícil, mesmo que seja quase impossível, o Senhor Jesus Cristo vem para possível. Aleluia, glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque nós oramos, mas sem a confiança que Deus pode fazer. Porque a gente, será que vai acontecer? A nossa fé tem que ser verdadeira. A Bíblia evidencia isso. Aqui está um ato de fé verdadeiro. Alguém que era cego, alguém que era mendigo, à beira do caminho, clamou por Cristo, e Cristo trouxe cura sobre a vida dele. E por mais que quem olhasse para ele, você está cego até hoje, não é esse já. Já é um homem, já está cego, mendigo, daí você olha para uma pessoa mendiga e cega, que expectativa? Que expectativa a mente humana, o pensamento humano, o olho humano vai ter sobre a vida daquele homem, daquela pessoa? Nenhuma. A pessoa está cega e a pessoa está à mercê da vulnerabilidade da vida, está à mercê jogada na rua, que a mente vai pensar: não, realmente isso é dessa forma, fica difícil. Isso não tem expectativa de que a pessoa vai levantar dali e vai andar. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Deus não vê. Porque o Deus, ele vê o coração. Aleluia. O homem vê seu externo. O homem vê a sua aparência, a sua roupa. Mas quem vê seu coração é Deus. Nem seu coração de carne eu consigo ver. Mas Deus consegue ver. Aleluia. Aquilo que se passa no seu coração, Deus sabe ver. A forma que seu coração palpita, Deus sabe ver. O impulso da sua respiração, Deus sabe ver. A aceleração do seu sangue, a temperatura do seu corpo, o Senhor consegue ver, eu não sei. Quantos fios você tem na sua cabeça de cabelo? Você não sabe. Eu também não sei, mas Deus sabe. Aleluia. Tem alguém melhor sobre nós? Tem alguém melhor entre nós? Esse é o único Deus que sabe melhor do que nós sobre nós mesmos. Aleluia. Por isso somos dependentes. Não estamos falando com alguém que nos criou, nos tratou desde quando nós éramos pequenos, crianças, que é nosso pai e nossa mãe, mas sim Deus que criou o nosso pai e a nossa mãe também. Aleluia. Estamos falando de alguém que o nosso pai, a nossa mãe, nossa avó também é dependente
Porque Jesus Cristo é o único que pode transformar a nossa vida. E a Bíblia Sagrada disse, Jesus disse, vê a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguia glorificando a Deus. Todo o povo, vendo Cristo, dava louvores a Deus. Aprender, amados, quando Deus mudar nosso cenário, quando Deus mudar nossa história, é ser gratos. É grato, porque infelizmente tem pessoas que vêm, recebem, são transformadas, Deus estabiliza, Deus muda, levanta, capacita, põe lá em cima. Primeira oportunidade que a pessoa tem, melhorou ela passa, ela vai embora. Ela pega a bênção, melhorou difícil, ela vai embora. Mas entenda que o mesmo o Senhor Jesus responsável que te deu essa bênção, é o mesmo que pode tomar de você. Verdade. E ainda você pode entrar no cenário pior do que você estava, porque você não foi grato. Porque, amado, tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que temos com nós, é da graça de Deus, amado. Se você tem um lar, se você tem uma casa, se você tem uma condição boa, dê graças a Deus que você tem. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo disse: um homem não pode receber coisa alguma se do céu não for liberado. Até aquelas pessoas que são desacreditadas de Deus recebem bênção de Deus. Aqueles, mas a pessoa que não acredita em Deus recebe a vida, é uma bênção, é uma dádiva. Aleluia. A pessoa não acreditando em Deus, a pessoa vive. Mesmo a pessoa proferindo palavras em termos pejorativos para Deus, a pessoa vive, porque a vida é verdade. Glória a Deus. Quando Deus fez o homem do barro, ele formou toda a sua forma humana, ele soprou na narina do homem um suspiro de vida. E o que você está vivenciando aí é um presente de Deus. Aleluia. Você acordar, você levantar, você andar, você sorrir, você dar um abraço ao seu esposo, você dar um abraço à sua esposa, aos seus filhos, você ir trabalhar com saúde e vigor, você aproveitar aquele domingo bonito, ensolarado, céu azul, é um presente, é uma dádiva. Seja grato, seja grato. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem saúde, seja grato a Deus. Tem pessoas que têm tudo, mas não têm saúde. Tem pessoas que possuem grande herança, mas não tem mais um ano de vida. E tem pessoas que tinham muito e hoje não tem nem vida mais. Já descansaram. Devemos ser gratos a Cristo. Grato, Ele recebeu. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe do sofrimento que passou, quanto tempo que mendigar, o quanto não viu nada. Mas ele viu que Cristo mudou a sua história. Ele foi. Aleluia. É o momento de mostrar gratidão ao Senhor. Porque infelizmente nós vivemos no cenário onde a gratidão, infelizmente, ela impera no nosso coração. Não somos gratos. Queremos sempre mais, não paramos para agradecer. Queremos sempre mudar, não paramos para agradecer. Meu Deus, eu preciso. Se Deus sabe, a Bíblia Sagrada diz que antes de você começar o clamor, antes de mim começar o clamor, Deus já sabia do que iríamos clamar. Ele já sabe. Ele te contempla, ele te vê, ele sabe quem é você. Ele sabe o seu contexto da história, ele sabe tudo sobre você. Mas devemos clamar por Deus, devemos interceder por Deus para que Cristo nos ensine também a ser gratos, nos ensine também a agradecer pelas bênçãos. Porque não adianta eu vir aqui, o meu celeiro vazio, encher meu celeiro de bênçãos, e na primeira oportunidade eu nem agradeço, eu vou embora. Eu perco essas bênçãos. Tudo que Cristo restaurou na minha vida é destituído de novo. Eu volto lá na estaca zero, da estaca zero para o zero negativo. Aí vivo uma vida novamente feliz. Cristo quer nos abençoar, nos trazer vida e salvação, mas Ele quer que nós mantemos a nossa redenção, nossa posição em Sua presença, glorificando o nome dEle e dando louvores ao nome dEle. Aleluia. Vai glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos ser gratos ao nosso Deus, a tudo que Ele tem feito. Tantas coisas, amado, e Deus não trabalha, amado, apenas naquilo que a gente vê, ou naquilo que a gente já vivenciou. Deus trabalha naquilo que está para acontecer. Às vezes acontecem coisas ruins, coisas que iam mexer com o nosso psicológico, com a nossa estrutura, com a nossa base, mas Deus que nós estamos aqui adorando o nome dEle, louvando o nome dEle, agradecendo o nome dEle, Ele já não deixa nem acontecer. Porque nós estamos sendo protegidos pela Sua graça, protegidos pelo Teu poder, pelo Espírito Santo. Deus não muda apenas só o contexto que nós já vivenciamos, mas Deus também muda o contexto que está para acontecer. Aquilo que ia acontecer não vai acontecer mais. Aleluia. Aquilo que ia trazer destruição não vai mais ter destruição. Aquilo que ia trazer lágrimas
Glória a Deus. Aleluia. Não virá sofrimento, porque a palavra do Senhor está sobre a nossa vida. Estamos sendo abençoados, estamos sendo ungidos, consagrados pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui. Pedir a Deus para que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa casa, a nossa família. Como o servo do Bartimeu invocou o nome do Senhor, até que Cristo atendeu a sua oração e mudou o seu cenário. Hoje nós vamos orar ao Senhor aqui pedindo para que Ele mude situações na nossa vida, quais são situações difíceis, situações de problemas, situações complicadas em nossa vida, e nós vamos pedir a Deus para que Deus, Ele mude o nosso cenário, nos abençoe, e que Deus também nos dê força para vencer a dificuldade, as lutas e as provas, porque quando nós estamos aqui, o Senhor Jesus também está perguntando: o que você quer? Quando nós estamos aqui, aleluia, o Senhor está perguntando: o que você quer que eu faça? Glória a Deus. O que você quer que eu faça? Então nós vamos usar esse guerra nessa noite, vamos usar a nossa fé para aclamar o nome do Senhor Jesus, para que Deus possa abençoar a nossa vida. E nesse momento, nós também estaremos fazendo oração pelos irmãos internautas, nós estamos acompanhando pela rede social, está aqui também dando seu apoio, a sua atenção, aquilo que Deus tem feito aqui nessa noite, nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor querido, Senhor Jesus, nessa hora de oração, preparo, aqui estamos, ó Deus, estamos clamando pela tua presença, Pai amado, estamos clamando pela tua graça, meu Senhor, estamos clamando pela tua abertura, Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor querido, vai trabalhando, meu Pai, nessa noite, vai trabalhando, meu Deus, nessa hora, vai trabalhando, meu Deus, Senhor Jesus querido, para que o nome do Senhor venha ser glorificado.
Deus abençoe a vida do nosso irmão internauta. Estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Sexta-feira,